Veja, eu era muito jovenzinho ainda, estava na escola primária e depois na escola secundária. Eu li alguns dos livros de Ellen White mais do que uma vez. Então, em tenra idade, e aquilo foi me marcando muito. Quando eu fui para a colportagem, vender livros para poder estudar, né, para conseguir os estudos, uma coisa fantástica para mim. Devido a que eu havia lido os livros mais do que uma vez, eu podia usar esse argumento de uma maneira verdadeira. Eu disse, esse livro transformou a vida de meu pai, esse livro transformou a minha vida. Eu já li esse livro várias vezes. E muitas vezes é interessante que as pessoas ficavam tão entusiasmadas com o meu entusiasmo ao tentar distribuir os livros, que elas compravam 2, 3, 5 cópias do mesmo livro para distribuir para outros também. Então veja, não só o entusiasmo que você tem, a certeza que você tem alguma coisa concreta, sólida, te ajuda, mas ajuda aqueles que você entra em contato pela convicção que Deus dá na mensagem bíblica dele. Então isso foi muito importante para mim. Veja, ao longo também da minha história, por exemplo, hoje como professor no seminário, eu procuro em classes do mestrado ou em classes do doutorado que eu ensino, exigir que os alunos leiam alguns dos livros de Ellen White. Faço isso parte do currículo. Dou uma matéria que é, por exemplo, as respostas humanas, as atividades humanas para ajudar nas necessidades do ser humano, respostas cristãs, adventistas, as necessidades, trabalhando com a questão de os ministérios holísticos, né, integrais, de ajudar o ser humano na pobreza, em desenvolvimento. Eu exijo o livro A Ciência do Bom Viver. Eu exijo o livro Beneficência Social. Os alunos têm que ler. Eles leem vários outros livros, mas quando eles comparam o conteúdo de livros acadêmicos bons, de autores famosos, com o conteúdo que Ellen White apresenta, eles dizem, nossa, ela é singular, ela é uma autora fenomenal. Os outros são muito bons em tais áreas, mas quando ela destila princípios e até metodologia de se trabalhar com as pessoas, ela não está jamais atrasada, aliás, ela está na frente de outros autores. Então eu tento trazer a sala de aula e eu noto que isso traz vida ao aluno. Ele fica muito mais empolgado. Veja, em um momento que a gente trabalhou bastante tempo no campo missionário, na Ásia Central, inclusive num lugar perto do Monte Ararat, onde a gente acredita que a Arca de Noé baixou, né, e ali ficou, um lugar chamado Nartivan, ou Noé, né, lugar de Noé. Ali trabalhamos por alguns anos e depois de algum momento, pessoas começaram a perguntar para nós sobre o cristianismo, sobre a igreja adventista, sobre o trabalho da ADRA. E eu me lembro que a minha esposa começou uma escola de inglês. E nessa escola de inglês, a gente transformou aquilo quase que numa igrejinha. E tinha uma menina muito inteligente, mas muito tímida. E ela queria alguns livros. E nós demos a Bíblia para ela, uma Bíblia ilustrada, né, na língua azerbaijane, na língua inglesa, com ilustrações, tipo uma Bíblia para crianças. Ela começou a ler. Depois ela pediu outros livros e nós demos o livro Mensagem aos Jovens. O pai dela, um muçulmano muito sério, descobriu e queria queimar o livro, rasgar o livro, porque esse era um livro cristão. Finalmente ela disse, pai, se o senhor ler esse livro e alguma coisa estiver errada nesse livro, o senhor pode queimar o livro e o senhor pode me proibir. Mas se não tiver, se o senhor gostar do livro, então, pai, eu peço que o senhor me permita continuar assistindo os cultos com os adventistas. Ele leu o livro e ficou calado. Porque é um livro que fala sobre a família, o valor da família, a educação, o respeito aos pais, a sociedade, um bom cidadão, entendeu? Então, veja, é um impacto muito grande. E essa menina, hoje ela é uma adventista, hoje ela é uma missionária. E veio de um mundo muçulmano. Por quê? Também a leitura dos livros do Espírito e Profecia.